Pinóquio, capítulo 34. Lançado ao mar, Pinóquio é devorado por peixes e volta a ser um boneco como antes. Mas, enquanto nada para se salvar, é engolido pelo terrível tubarão. 50 minutos depois de lançar o burrinho na água, o comprador disse, pensando consigo mesmo: "A esta hora, meu pobre burrico banco já deve estar bem afogado. Vamos tirá-lo e fazer um belo tambor com seu couro." Começou a puxar a corda com a qual havia amarrado uma de suas patas. Puxou, puxou, puxou e então viu aparecer na superfície da água, adivinhem o quê? Em vez de um burrinho morto, viu aparecer na superfície um boneco bem vivo, debatendo-se como uma enguia. Vendo aquele boneco de madeira, o pobre homem achou que estava sonhando e ficou ali estonteado, com a boca aberta e os olhos arregalados. Recuperando-se um pouco do primeiro espanto, chorando e soluçando, disse: "Onde foi parar o burrinho que joguei no mar?" "Aquele burrinho sou eu", respondeu o boneco, rindo. "Você? "Sim, eu." Ah, malandro! Está querendo me enganar?" "Enganar? Pelo contrário, caro patrão. Estou falando sério." "Mas como você, que há pouco tempo era um burrinho, agora que saiu da água virou um boneco de madeira?" "Deve ser efeito da água do mar. O mar tem dessas coisas." "Cuidado, boneco, cuidado. Não tire sarro pelas minhas costas. Ai de você se perco a paciência." "Tudo bem, patrão. Quer saber de toda a história? Desate minha perna e então lhe contarei." Aquele comprador, confuso e curioso para ouvir a verdadeira história, soltou logo o nó da corda que amarrava o boneco. Então Pinóquio, livre como um pássaro pelos ares, começou a contar. "Pois saiba que eu era um boneco de madeira como agora, mas estava em vias de me tornar um menino de verdade, como há tantos neste mundo. Mas por minha falta de vontade de estudar e por dar ouvidos às más companhias, fugi de casa e um belo dia, ao acordar, havia me transformado num burro com orelha e rabo. Que vergonha foi aquilo para mim! Uma vergonha, caro patrão, que Santo Antônio bendito jamais o faça provar. Levado para ser vendido no mercado dos burros, fui comprado pelo diretor de uma companhia equestre, que colocou na cabeça que faria de mim um grande bailarino e saltador de aros. Mas uma noite, durante o espetáculo, caí feio e fiquei manco das duas pernas. Então o diretor, sem saber o que fazer com o burro manco, mandou-me para ser vendido. E o senhor me comprou." "Infelizmente. Paguei 20 moedas por você. E agora quem me recompensa? As pobres 20 moedas." "Mas por que me comprou? Foi para fazer um tambor com meu couro? Um tambor?" "Infelizmente. Agora terei que encontrar outro couro." "Não se desespere, patrão. Há tantos burricos por aí neste mundo." "Me diga uma coisa, moleque impertinente. A sua história termina aí?" "Não, respondeu o boneco. faltam mais 2 palavrinhas e então termina. Depois de me comprar, você me trouxe a este lugar para me matar. Mas cedendo a um sentimento piedoso e humano, preferiu amarrar uma pedra no pescoço e me jogou ao fundo do mar. Esse sentimento de delicadeza é muito nobre. Reconheci isso eternamente. Além disso, caro patrão, não se deu conta da fada." "E quem é essa fada?" "É a minha mãe, que se parece com todas aquelas boas mamães que amam muito seus filhos e não os perdem jamais de vista, e os ajudam amorosamente em qualquer dificuldade, até quando esses garotos, com suas escapadelas e seu mau comportamento, mereciam ser abandonados e deixados à própria sorte. Dizia então que a boa fada, assim que me viu correndo risco de afogamento, mandou logo um grande cardume, e eles acreditaram que eu fosse realmente um burrinho morto. Então começaram a me comer.
e davam cada abocanhada. Jamais acreditei que os peixes fossem mais gulosos que os meninos. Um deles comeu minha orelha, outro o focinho, outro o pescoço e a crina, outro a pele das patas, outro o couro das costas. E entre eles havia um peixinho tão educado que se dignou até a comer minha cauda. De hoje em diante, disse o comprador consternado, juro nunca mais comer carne de peixe. Não seria nada agradável abrir um salmonete ou uma merluza frita e encontrar um rabo de burro. Concordo, Replicou o boneco rindo. Fora isso, deve saber que quando os peixes terminaram de comer toda aquela pele de asno que me cobria da cabeça aos pés, chegaram naturalmente os ossos. Ou melhor dizendo, chegaram a madeira, porque, como vê, sou feito de madeira duríssima. Mas depois das primeiras mordidas, aqueles peixes glutões logo perceberam que a madeira não era carne para seus dentes, e nauseados por conta desse alimento indigesto, foram embora sem nem olhar para trás e me agradecer. E então esta é a história de como o senhor, puxando a corda, encontrou o boneco vivo no lugar de um burrinho morto. Muito engraçada essa sua história, gritou o comprador enfurecido. Sei que gastei 20 moedas para comprá-lo e quero meu dinheiro de volta. Sabe o que farei? Levarei você ao mercado e o venderei a peso da madeira seca para acender chaminé. Revenda-me então, e eu fico feliz, disse Pinóquio. Mas ao dizê-lo, deu um pulo e caiu na água. E nadando alegremente e distanciando-se da praia, gritava ao pobre comprador. Adeus, patrão! Se precisar de couro para fazer um tambor, lembre-se de mim! E ria enquanto nadava. Depois de um tempo, olhando para trás, gritava mais forte. Adeus, patrão! Se precisar de lenha seca para acender a chaminé, lembre-se de mim! O fato é que, num piscar de olhos, tinha se distanciado tanto que quase não se via mais. Ou melhor, via-se apenas um pontinho preto no mar, que de vez em quando levantava as pernas fora d'água e fazia acrobacias e saltos como um golfinho de bom humor. Enquanto nadava sem rumo, Pinóquio viu no meio do mar um rochedo que parecia de mármore branco, e sobre ele uma bela cabrinha que balia amorosamente e gesticulava para que se aproximasse. A coisa mais peculiar era que a lã da cabritinha era azulada e não branca, preta ou malhada de mais cores, como são as outras cabras. Era um azulado tão fulgurante que se assemelhava muito ao cabelo da bela garota. Deixo vocês imaginarem se o coração de Pinóquio não começou a bater mais forte. Redobrando suas forças e energia, começou a nadar em direção ao rochedo branco. Tinha avançado meio caminho quando viu surgir da água e vir em sua direção a cabeça horrível de um monstro marinho, com a boca escancarada como um buraco, e 3 fileiras de presas que teriam dado medo até se fossem uma pintura. E sabem quem era aquele monstro marinho? Aquele monstro marinho era ninguém mais, ninguém menos que o tubarão mencionado algumas vezes nesta história, e que por seus massacres e insaciável voracidade era apelidado de Átila dos peixes e dos pescadores. Imaginem o susto do pobre Pinóquio ao ver o monstro. Procurou sair da frente, mudar de rota. Tentou fugir, mas aquela imensa boca escancarada continuava a vir em sua direção com a velocidade de um relâmpago. Apresse-se, Pinóquio! Por favor! Gritava bailindo a bela cabritinha. Pinóquio nadava desesperadamente com os braços, o peito, as pernas e os pés. Corra, Pinóquio! O monstro está se aproximando! E Pinóquio, reunindo todas as suas forças, redobrava sua disparada. Cuidado, Pinóquio! O monstro está alcançando! Aí está! Apresse-se, por favor! Ou estará perdido! E Pinóquio nadando mais rápido que nunca, indo, como uma bala de espingarda. E ao se aproximar-se do rochedo, a
cabritinha se pendurou e estendeu suas patinhas para ajudá-lo a sair da água, mas já era tarde. O monstro o havia alcançado. Aspirando, bebeu o pobre boneco como teria bebido um ovo de galinha. E o engoliu com tanta violência e com avidez que Pinóquio, ao adentrar o corpo do tubarão, debateu-se fortemente e ficou atordoado por um quarto de hora. Quando voltou a si daquela confusão, não conseguia se orientar nem sabia em que mundo estava. À sua volta só se via uma grande escuridão, mas tão escura que lhe parecia que tinha colocado a cabeça numa lata de tinta. Tentou ouvir alguma coisa, mas não escutou ruído algum. Apenas de quando em quando sentia no rosto algumas lufadas de vento. A princípio não conseguiu distinguir de onde aquele vento saía, mas depois entendeu que era do pulmão do monstro. Sabia-se que o tubarão sofria muito de asma, e quando respirava parecia uma rajada de vento. A princípio, Pinóquio tentou reunir um pouco de coragem, mas quando concluiu que estava preso no corpo do monstro marinho, começou a chorar e gritar, e chorando dizia: Socorro! Socorro! Pobre de mim! Ninguém virá me salvar! Quem você quer que eu salve, infeliz? Disse naquela escuridão uma vozinha pava, de violão desafinado. Quem está falando? Perguntou Pinóquio, sentindo-se gelar de medo. Sou eu. Sou um pobre atum, engolido pelo tubarão como você. E você que peixe é? Eu não tenho nada a ver com vocês, com peixes. Eu sou um boneco. Então, se não é um peixe, por que se deixou ser engolido pelo monstro? Não fui eu que me deixei ser engolido. Ele que me engoliu. Mas agora o que faremos nessa escuridão? Desistir e esperar que o tubarão nos digira? Mas não quero ser digerido, Gritou Pinóquio, voltando a chorar. Tampouco eu gostaria, adicionou o atum. Mas sou muito filósofo e me consolo pensando que quando se nasce atum, é mais digno morrer debaixo d'água que no óleo. Que bobagem! Gritou Pinóquio. É uma opinião, replicou o atum. E as opiniões, dizem os atuns políticos, devem ser respeitadas. Enfim, quero sair daqui. Quero fugir. Pode fugir se conseguir. Esse tubarão que nos engoliu é muito grande? Perguntou o boneco. Imagine que o corpo dele é mais comprido que 1 quilômetro, sem contar a cauda. Enquanto conversavam no escuro, Pinóquio teve a impressão de ver bem ao longe uma espécie de clarão. O que será aquela luzinha lá longe? Disse Pinóquio. Deve ser o nosso companheiro de desventura, que está esperando como nós o momento de ser digerido. Quero encontrá-lo. Quem sabe não é um velho peixe capaz de me ensinar o caminho para fugir? Desejo boa sorte, caro boneco. Adeus, atum. Adeus, boneco, e boa sorte. Ainda nos veremos? Quem sabe? É melhor não pensar nisso.